Olá e sejam bem-vindos a mais um Crônicas Africanas. Neste episódio contaremos a história dos moçambicanos que vieram para a Alemanha do Leste como trabalhadores contratados, mas não receberam a totalidade dos seus salários. Também não foi reconhecido o seu direito a uma pensão. Essa história começa em Maputo, a capital de Moçambique. É um protesto invulgar. Todas as semanas, manifestantes saem às ruas de Maputo para exigir justiça à Alemanha. Madgermanes é como são conhecidos os moçambicanos que vieram para a extinta República Democrática da Alemanha como trabalhadores contratados, mas nunca receberam os seus salários por inteiro. Ainda estamos à espera de uma resposta. Onde está o nosso dinheiro? Preparativos para a grande manifestação. Como todas as quartas-feiras, está prestes a começar. Toda a gente se conhece aqui no Jardim dos Madgermanes, no Jardim dos Alemães, no centro de Maputo. É um ponto de encontro para aqueles que passaram alguns anos na antiga República Democrática da Alemanha, RDA. Esse tempo marcou-lhes e ainda hoje mantém viva a memória e falam em alemão uns com os outros para não esquecer o idioma. Ok. Vais embora? Também Júlio faz aula cá, é um Madgermane, um alemão como lhe chamam aqui. Protestam pelos seus direitos desde o início da década de 1990. Especialmente no início, esta atitude não foi bem aceita pelo Estado moçambicano, tendo-se registrado pelo menos uma morte de um manifestante morto a tiro pela polícia. Uma pedra é mantida aqui para lembrá-lo. Também para Júlio, a passagem pela Alemanha foi marcante. Foi para a RDA em 1980. A minha família não estava contente porque eu era muito novo, mas eu queria sair de Moçambique porque na época isso estava muito mal. Era uma confusão. Era uma altura difícil para o país de origem de Júlio. Moçambique tinha acabado de se tornar independente de Portugal em 1974. Eclodiu uma guerra civil sangrenta. De um lado, os rebeldes anticomunistas. Do outro, o governo socialista de Samora Machel. Em 1979, ele celebrou com o chefe de governo da RDA, Erich Honecker, um acordo de cooperação que resultou na deslocação de milhares de moçambicanos para a RDA, que necessitava urgentemente de mão de obra. Na RDA, viviam em bairros periféricos e tinham pouco contato com a população alemã, mas recebiam formação e depois trabalho na indústria, mas muitas vezes simplesmente em matadouros. O problema é que uma boa parte dos seus salários era retida. Oficialmente dizia-se que os trabalhadores receberiam o dinheiro assim que regressassem à casa. Na realidade, porém, o dinheiro era usado para compensar as dívidas de Moçambique com a RDA. Os trabalhadores contratados não sabiam de nada e o dinheiro nunca lhes foi pago. Ainda hoje, cerca de 17 mil pessoas estão à espera de parte dos seus salários. Nós queremos mostrar ao mundo de que nós existimos e a mostrar ao mundo de que ainda não recebemos aquilo que nós trabalhamos na RDA e a mostrar ao mundo que fomos usados como modernos escravos. É por isso que saem à rua em Maputo todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Marcham pelo centro da cidade. A polícia mantém-se discreta, chegando mesmo a bloquear algumas ruas para evitar acidentes. A relação entre os Madgermanes e a polícia já foi pior. Exigem justiça, protestam, dançam. O destino da manifestação é o Ministério do Trabalho, na esquina da Avenida Karl Marx. Endereçam à Alemanha a sua exigência de finalmente serem pagos pelo seu trabalho, mas também ao governo moçambicano, que não é particularmente popular entre a maioria dos Madgermanes. Por outro lado, os próprios Madgermanes não são particularmente populares no seu país. São considerados relativamente prósperos e muitos criticam a sua situação confortável no estrangeiro durante a Guerra Civil. No entanto, não foram esquecidos graças às manifestações regulares. Trata-se de uma quantia considerável, pelo menos a nível individual, provavelmente vários milhares de euros por pessoa.
muito dinheiro num país cuja economia está em forte crescimento e que tem também um enorme potencial em áreas como o turismo, mas que, por outro lado, é um estado muito frágil. Até hoje, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. 8.800 quilômetros mais a norte fica Zur, no estado alemão da Turíngia, uma pequena cidade com 36 mil habitantes. Era aqui que, no tempo da RDA, era fabricado o ciclomotor Simson, que tinha uma reputação particularmente boa na altura, como robusto, durável e fiável. E, de fato, a antiga fábrica foi encerrada após a reunificação, mas hoje em dia os jovens aqui participam em corridas com ciclomotores Simson. Adelino Massuvira João trabalhou aqui durante muito tempo. É um dos cerca de 2.000 trabalhadores contratados que não regressaram a Moçambique. Optou por ficar na Alemanha. Atualmente, ele trabalha para a Igreja Protestante de Zur. Adelino era chefe de um grupo de 240 trabalhadores contratados moçambicanos que trabalhavam aqui na produção de ciclomotores, 200 homens e 40 mulheres. Dort dieses Gebäude, was Sie da sehen, aquele edifício que vê ali era o departamento de pessoal e por baixo ficava a sala de jantar para toda a gente. Portanto, comíamos todos juntos, não havia problema. Como chefe de grupo, Adelino tinha sobretudo de traduzir, assegurar a disciplina e garantir que o plano de produção fosse cumprido. Mas os descontos nos salários também eram um tema recorrente. Inicialmente 25%, mais tarde até 60% que eram retidos e alegadamente transferidos para uma conta em Moçambique. Quando havia dificuldades com os salários, para além dos 60%, havia outras diferenças. Eu trabalhei tanto, foi descontado tanto aqui para Moçambique, mas ainda faltam 5 marcos aqui. Então, eu ia ao escritório com o recibo de vencimento e, se necessário, com o colega em causa. Também era essa a minha função. Adelino também não sabia que os salários retidos não eram transferidos para os trabalhadores, mas eram secretamente utilizados para pagar as dívidas de Moçambique à RDA. Aos trabalhadores contratados foi prometido: vão ficar ricos, mas em vez disso, constataram que as suas contas estavam vazias e os direitos à pensão ainda hoje não são reconhecidos. Adelino Massuvira João apela ao governo alemão para que, juntamente com Moçambique, encontre uma solução para indemnizar os Madgermanes. É uma questão de responsabilidade histórica. No Bundestag, o parlamento alemão em Berlim, as opiniões divergem sobre se a Alemanha realmente ainda tem um dever a cumprir. A comissária para as vítimas do então Partido Socialista Unificado da Alemanha, Evelyn Zupke, defende, em nome do Bundestag, os interesses das pessoas que sofreram injustiças na RDA. E isso inclui os Madgermanes. Zupke afirma, sim, a Alemanha deve pagar. Penso que a Alemanha tem uma responsabilidade histórica para com os antigos trabalhadores contratados moçambicanos, porque a injustiça aconteceu em solo alemão e porque até agora não são satisfatórias as soluções que foram procuradas ou encontradas. No início dos anos 90, a Alemanha já tinha desembolsado cerca de 75 milhões de euros pelos Madgermanes, mas o dinheiro terá ido parar aos bolsos de políticos corruptos em Moçambique. Ninguém sabe ao certo. O que ainda pode ser feito agora, do meu ponto de vista, é ver qual o montante que pode ser pago em parcela única aos antigos trabalhadores contratados para que possam simplesmente ser honrados. E muitos deles já morreram ou vivem em situações precárias. Evelyn Zupke está confiante de que será encontrada uma solução para o caso dos Madgermanes até o final da atual legislatura. No entanto, nem todas as questões em aberto podem ser respondidas ao nível político. Benny Fiedler é músico, toca em várias bandas, mas por vezes também na rua, como aqui, num festival público em Hildesheim, no norte da Alemanha.
A música é a minha vida. Tenho uma tatuagem. A vida é boa. Há cerca de um ano que Benny Fiedler tem estado particularmente preocupado com uma coisa. Não sabe quase nada sobre o seu pai. Sabe apenas que é moçambicano e que foi um trabalhador contratado na antiga RDA, ou seja, um MAD Germani. A mãe de Benny era alemã e, de fato, essas ligações eram estritamente proibidas aos trabalhadores contratados. Benny está na faixa dos 30 anos. Até aos 4, cresceu com a mãe em Rathenau, na Alemanha do Leste. Depois foi adotado por uma família da Alemanha Ocidental e veio para Hildesheim. Reprimi isto. Nunca senti realmente a necessidade de procurar as minhas raízes, o que está a mudar completamente agora, porque há um vazio dentro de mim que precisa ser preenchido. Preciso saber quem sou. Benny procura incessantemente o pai com a ajuda de uma organização. Não é uma tarefa fácil, pois tudo o que tem é uma fotografia. Na fotografia, ele aparece em frente à agência de viagens para a qual trabalhava. É a única fotografia que tenho dele. Benny Fiedler não é um caso isolado. Estima-se que os MAD Germanis tenham gerado cerca de 2.000 crianças na Alemanha. Raramente há contato por várias razões. Benny Fiedler pensa muitas vezes no pai, sente falta dele. Mas há também alguns MAD Germanis que vivem hoje em Moçambique e que gostariam de ter contato com seus filhos na Alemanha. A 1 hora de carro de Maputo, na Matola. É aqui que mora Júlio Faisal Lecá, que todas as semanas participa de protestos. Vive aqui com a mulher e o filho. Ainda guarda muitas recordações do seu tempo na Alemanha, incluindo um sofá e copos de cerveja da RDA, além de um álbum de fotografias. Júlio teve 3 filhos na Alemanha. Já não tem qualquer contato com eles, nem com a sua ex-namorada alemã. Tenho saudades deles, dos meus filhos, especialmente quando chega o dia dos aniversários e vejo as fotografias. Espero que um dia os volte a ver. Uma coisa é particularmente importante para Júlio. Moçambique e a Alemanha têm um capítulo comum nas suas histórias. Um capítulo que deixou marcas, o que torna ainda mais decepcionante o fato de ainda terem de esperar pelo pagamento, mesmo passados 30 anos. Os MAD Germanis, de Moçambique. Uau, é certamente um duro capítulo da história. Fica aqui a nossa homenagem aos MAD Germanis. E fique à vontade para partilhar este vídeo ou deixar os seus comentários. O Crônicas Africanas fica por aqui. Obrigada por ter estado deste lado.